Bem-vindos à nossa aula de número 182, correto? 182. Se não me falha, é 182. 180 foi. Tem 3, 181, tem 4, 182, tem 5. Item 5 do nosso capítulo 20. Os efeitos das mudanças na relação monetária sobre o juro originário. Esse item 5 é o preâmbulo do item 6. Os efeitos da inflação e da expansão de crédito sobre a taxa bruta de juros no mercado. E aí, nós vamos ver agora, ele é curtinho, e o item 6 depois vocês se preparam para vocês assistirem com bastante calma, porque vai ser um daqueles itens que duram aí suas horas e meias, né? Mas não se assustem, pessoal, esses assuntos são para lá de bons e gostosos, né? Os efeitos das mudanças na relação monetária sobre o juro originário. Como qualquer outra mudança nos dados de mercado, as mudanças na relação monetária podem afetar a taxa de juro originário. Os adeptos da visão inflacionista da história supõem que a inflação, de um modo geral, tende a aumentar os ganhos dos empresários. Raciocinam da seguinte maneira: os preços das mercadorias aumentam antes e mais do que os salários. Por um lado, os assalariados, que gastam a maior parte de sua renda no consumo e poupam pouco, são prejudicados e têm de restringir suas despesas. Por outro lado, as classes proprietárias, cuja propensão para poupar uma parte considerável de sua renda é muito maior, são favorecidas. Não aumentam proporcionalmente o seu consumo e sim a sua poupança. Desta forma, na comunidade como um todo, surge uma tendência para a acumulação de novos capitais. O corolário da restrição de consumo imposto sobre a parte da população que consome a maior parte da produção anual do sistema econômico é a ocorrência de novos investimentos adicionais. Essa poupança forçada diminui a taxa de juro originário, acelera o ritmo de progresso econômico e o aperfeiçoamento de métodos tecnológicos. Releio, prestem atenção. Por um lado, olha só como raciocínio. Os adeptos da visão inflacionista da história supõem que a inflação, de um modo geral, tende a aumentar os ganhos dos empresários. Raciocinam da seguinte maneira: os preços das mercadorias aumentam antes e mais que os salários. Por um lado, os assalariados, que gastam a maior parte de sua renda no consumo e poupam pouco, são prejudicados e têm de restringir suas despesas. Por outro lado, as classes proprietárias, cuja propensão para poupar uma parte considerável de sua renda é muito maior, são favorecidas. Não aumentam proporcionalmente o seu consumo, e sim sua poupança. Desta forma, na comunidade como um todo, surge uma tendência para a acumulação de novos capitais. O corolário da restrição de consumo imposto por parte da população, que consome a maior parte da produção anual do sistema econômico, é a ocorrência de novos investimentos adicionais. Essa poupança forçada do trabalhador diminui a taxa de juro originário, acelera o ritmo de progresso econômico e o aperfeiçoamento de métodos tecnológicos. Convém salientar que essa poupança forçada pode efetivamente ter sua origem no processo inflacionário, o que, aliás, já ocorreu algumas vezes no passado. Ao se lidar com os efeitos das mudanças na relação monetária sobre o nível da taxa de juros, não se deve esquecer de que tais mudanças podem realmente, em certas circunstâncias, alterar a taxa de juro originário. Mas há muitas outras coisas que também precisam ser consideradas. Então, mostrou-se uma situação que avaliza
tal afirmativo, mas que nós temos obrigação de ver o todo. Em primeiro lugar, é preciso se dar conta de que a inflação pode provocar uma poupança forçada, mas não necessariamente. Conforme as circunstâncias particulares de cada situação inflacionária, o aumento dos salários poderá ou não atrasar-se em relação ao aumento dos preços das mercadorias. Uma diminuição do poder aquisitivo da unidade monetária não implica necessariamente numa queda dos salários reais. Pode ocorrer que os salários nominais subam mais ou antes do que os preços das mercadorias. Estamos considerando a existência de um mercado de trabalho sem intervenções. Quanto ao argumento apresentado por Lord Keynes, veremos mais para frente. Uma diminuição do poder aquisitivo da unidade monetária não implica necessariamente numa queda dos salários reais. Pode ocorrer que os salários nominais subam mais ou antes do que os preços das mercadorias. Além disso, é necessário lembrar que a maior propensão das classes mais ricas para poupar e para acumular capital é meramente um fato psicológico e não um fato praxeológico. Poderia ocorrer que essas pessoas, para as quais o processo inflacionário proporciona uma renda adicional, ao invés de poupar, prefiram aumentar seu consumo. Não é possível prever, com a certeza apodítica que caracteriza todos os teoremas da economia, como agirão os que se beneficiam da inflação. A história nos pode dizer como eles agiram no passado, mas não pode garantir que essa maneira de agir se repetirá no futuro. Seria um erro grave esquecer que a inflação também gera forças que podem provocar o consumo de capital. Um dos efeitos da inflação é falsear o cálculo econômico e a realidade. É fazer com que surjam lucros aparentes ou ilusórios. Se as cotas anuais de depreciação são determinadas sem se levar em conta o fato de que a substituição do equipamento desgastado exigirá um gasto superior ao montante pela qual foi comprado, tais depreciações são obviamente insuficientes. Se ao venderem os estoques e produtos, considera-se como superávit a totalidade da diferença entre o preço gasto na sua aquisição e o preço obtido na sua venda, o erro é o mesmo. Se o aumento nos preços de ações e de imóveis é considerado como um ganho, a ilusão também é evidente. O que faz com que as pessoas pensem que a inflação provoca uma prosperidade geral são precisamente esses ganhos ilusórios. As pessoas acham que estão sendo bem-sucedidas e gastam generosamente para aproveitar a vida. Embelezam suas casas, constroem novas mansões e patrocinam espetáculos musicais. Ao gastar seus ganhos aparentes, o imaginário resultado de cálculos equivocados está, na verdade, consumindo o próprio capital. Pouco importa que sejam perdulários. Podem ser homens de negócios ou especuladores da bolsa. Podem ser assalariados cuja demanda por maiores salários seja atendida por empregadores complacentes que pensam estar ficando cada dia mais ricos. Podem ser pessoas sustentadas por impostos cuja arrecadação geralmente absorve boa parte desses ganhos aparentes. Finalmente, à medida que aumenta a inflação, um número cada vez maior de pessoas começa a perceber a queda do poder aquisitivo. Para aqueles que não estão engajados em negócios nem familiarizados com as operações da Bolsa de Valores, os principais veículos de poupança são a caderneta de poupança, a compra de títulos e de seguro de vida. Todos esses tipos de poupança são prejudicados pela inflação. Assim sendo, desencoraja-se a poupança e incentiva-se o gasto extravagante. A reação final do público, a fuga para valores reais, é uma tentativa desesperada de salvar alguma coisa da ruína inevitável. Do ponto de vista da preservação de capital, não é um remédio, mas apenas uma medida de emergência que pode, no máximo,
salvar parte dele. O principal argumento dos defensores do inflacionismo e do expansionismo é, portanto, muito fraco. Pode-se admitir que no passado a inflação, em algumas vezes, mas não sempre, tenha provocado uma poupança forçada e um aumento do capital disponível. Entretanto, isso não significa que esse mesmo efeito deva repetir-se no futuro. Ao contrário, é mais provável que nas condições atuais prevaleça a tendência para consumir capital e não para acumulá-lo. De qualquer forma, o efeito final dessas mudanças sobre a poupança, o capital, sobre o capital e sobre o juro originário depende das circunstâncias específicas de cada caso. O mesmo é válido, mutatis mutandis, em relação às consequências e efeitos análogos de um processo deflacionário ou restricionista, quando o Estado tenta, por alguma maneira maluca, mudar a questão através de um aumento da taxa de juros, do esgotamento monetário. Perfeito? Então, resumindo, nem para inflacionismo, nem para deflacionismo, o Estado sempre está atrapalhando as questões econômicas. E esse é o ponto pelo qual devemos lutar contra interferências no mercado, interferências do Estado no mercado, corretamente compreendido. Até nossa próxima aula.